Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, terça-feira da quarta semana do tempo comum. Já estamos aí iniciando o mês de fevereiro. Lembrando, gente, nossa missa de São Miguel Arcanjo esse mês será na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, a quarta-feira antes do nosso carnaval. Lembrando também que dia 18 de fevereiro nós estaremos retornando com os nossos atendimentos espirituais. Então, terça-feira, 18 de fevereiro, os nossos atendimentos espirituais. E agora, dia 9, domingo que vem, nós vamos voltar às missas às 8 e às 10. Lembrando que, 8 e 10, lembrando que a missa do sábado só depois do carnaval. Tá bom, gente? Evangelho de hoje, Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem, atravessou de novo numa outra barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo. Não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo.
e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui dois momentos muito interessantes. Primeiro que, se a gente for resumir esse evangelho de hoje numa única palavra, e às vezes é difícil, a palavra é fé. Fé. É interessante não só a cura de Jesus, mas o como essa cura se realiza. É muito interessante. É cheio de sinais para nós. A numerosa multidão, o povo que o comprimia, e Jesus, que é interpelado por aqueles chefes, né? O Jairo, aquele chefe da sinagoga, o pai da menina, e a maneira que Jairo fala com Jesus, a maneira carinhosa, afetiva, e a certeza de que Jairo tinha de que se Jesus impôsse as mãos sobre ela, ele iria sarar e viver. Senhor, dá-me essa fé, essa confiança em Ti. Aumenta a minha confiança na Tua ação libertadora, na Tua ação curativa, na Tua ação redentora, na Tua ação de amor para conosco. E é muito interessante perceber depois a atitude daquela senhora que sofria com hemorragia. Uma mulher que havia tentado várias coisas, gasto seu dinheiro com falsos médicos, e que olha em Jesus a esperança dela, a única esperança, a última esperança. E ela, com a sua humildade e simplicidade, e aí é uma coisa muito interessante, sermos simples, não acharmos que Jesus é obrigado a fazer, mas confiar que Ele pode fazer. Essa mulher, ela se aproxima de Jesus e simplesmente o toca. Toca no seu manto. Toca na orla do manto. Não toca nem na pessoa de Jesus, mas na orla, porque ela não se sentia digna. Aliás, ela nem se sentia pura, por isso não tocou em Jesus, mas no seu manto. E é muito interessante a sensibilidade de Jesus, que no meio de toda aquela confusão e daquela multidão, ele pergunta: quem é que me tocou? E aí a gente vê que Jesus não é aquela pessoa carrancuda, braba. Quem me tocou? E aí, Jesus olhava para cada pessoa. E aquela própria mulher, cheia de medo, percebendo que estava curada, ela cai de joelhos aos pés de Jesus e conta toda a verdade. Gente, como nós precisamos fazer isso na nossa vida, né? Cair de joelhos e contar toda a nossa verdade. E o como aquilo ali causa em Jesus uma profunda admiração. De ver que a sinceridade toca o coração de Deus. E aí Jesus fala: a tua fé te salvou. A fé daquela mulher, a fé de Jairo, salvou a filha dele. Talita, como? Menina, levanta-te. Essa também é a mensagem de Jesus para nós. Nós que às vezes nós não estamos mortos. Às vezes parecemos zumbis nesse mundo de hoje, né? Tão atordoados por tantas coisas. Parecemos às vezes também estar dormindo. Mas é só Jesus que é capaz de olhar para nós e falar: levanta-te. Levanta-te. Não tenha medo. Levanta-te. Por que essa confusão e choro? Levanta-te. E é interessante que aqui fala: imediatamente ela pôs-se a andar. Não é para ficarmos parados.
Meus irmãos e minhas irmãs, que essa nossa fé possa ser uma fé que nos ponha em movimento em direção a Deus, que nos ponha em movimento em direção ao Senhor. Fiquemos em paz e que o Senhor os acompanhe.